Estou lendo a introdução ao Novo Testamento. Aqui eu estou na página 1520. Mais a profundidade do seu ensino aqui, falando sobre as cartas do apóstolo Paulo, né? Que ele fala assim: vemos Paulo em ação dessa forma durante toda a sua vida e em todas as suas cartas. Esse ministério não pode ser confinado a nenhum grupo singular de cartas. Mais a profundidade do seu ensino aqui, quando visto em combinação com a sua aplicação bem realizada da verdade, nos coloca face a face com um grande mestre do cuidado pessoal. Não temos aqui um autocrata enfadonho em ação, tentando pressionar as pessoas a se conformar com alguma linha de pensamento ou forma de vida. Tampouco encontramos, por outro lado, qualquer sugestão de conversas práticas sem o respaldo suficiente de conteúdo para fortalecer as suas palavras. Como sempre, há um equilíbrio extraordinário nas mensagens que Paulo anuncia às igrejas ou aos indivíduos. Se associarmos as cartas do cativeiro à referência de Lucas a esse período em Atos 28, 30 e 31, elas nos dão a explicação do próprio Paulo de como ele se propôs a pregar o reino de Deus e a ensinar a respeito do Senhor Jesus Cristo e como foi frutífero esse trabalho. As cartas pastorais. Nesse último grupo de cartas, geralmente atribuídas a Paulo, encontramos o veterano servindo em parceria com seus colegas mais jovens, mas muito estimados, Timóteo e Tito. É evidente que à medida que Paulo se aproximava do final do seu ministério, estava ocupado em garantir a continuidade do seu ensino apostólico por meio de homens que compartilhassem de tal sucessão. Timóteo e Tito estavam nessa linha de sucessão, mas ela não terminaria com eles. Deveria continuar na geração seguinte, como ele deixou claro nas suas instruções a Timóteo. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. 2 Timóteo 2:2. Os dois homens eram muito diferentes. Tito parece ter sido forte, capaz de lidar com situações complexas. Timóteo era mais tímido, talvez se resguardando às vezes do ímpeto total no envolvimento do seu ministério. Algo dessa natureza parece sugerido na forma em que Paulo tenta encorajá-lo no seu trabalho. 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6. Não é fácil encaixar as cartas de Paulo na estrutura da narrativa de Lucas em Atos. O ponto de vista que predominou nesse campo até relativamente poucos anos atrás é que após os 2 anos em Roma, Paulo foi solto e viajou por algum tempo, empenhando-se como sempre, muito atento em encorajar e consolidar as igrejas para o tempo de dificuldades que viria. Ele mesmo estava bem consciente do fato de que o seu período de trabalho era limitado e a sua preocupação era pelas igrejas, para que se mantivessem firmes e progredissem, mesmo depois de sua partida. Além disso, a sua afeição pelos seus colaboradores inspirava-lhe o desejo
de fortalecer as mãos deles para que mais tarde, sem seu apoio, eles dessem prosseguimento à obra dos anos anteriores e o cristianismo continuasse a se expandir. Este autor considera essas cartas o clímax adequado da vida de Paulo. Nelas, é verdade, Paulo não se empenha em instrução profunda da verdade como nas suas cartas da prisão. Mas o que isso importa, a sua tarefa agora é diferente. E mesmo que essas cartas não contenham longos trechos de ensinamentos, estão repletas de alusões a doutrina que havia caracterizado o seu ministério durante os anos. Podem ser somente alusões, mas mesmo assim muito significativas. Mais uma consideração a ser feita é que as tarefas que Timóteo e Tito tinham pela frente eram de natureza administrativa. Assim, necessariamente, Paulo tem muito a dizer em termos de instruções detalhadas, mesmo que às vezes pareçam enfadonhas. Tratar com coisas simples do dia a dia pode ser algo enfadonho na vida atual da igreja também, mas é necessário para que seja feita provisão para as diversas necessidades das pessoas envolvidas. Com referência à afirmação de alguns estudiosos de que as cartas contêm uma teologia diminuída, desprovida de lemas dos ensinamentos anteriores do apóstolo E.K. Simpson, refuta isso quando diz: essas críticas erram o alvo em muito, pois a edificação doutrinal está fora do escopo imediato das cartas pastorais. Elas contêm conselhos práticos combinados com o aspecto ético. Além disso, não há nenhum abismo entre doutrina cristã e prática cristã. A segunda carta a Timóteo é um chamado afetuoso à fidelidade, já que o apóstolo percebe que o seu fim está próximo. A ternura do elo entre esses dois homens é evidenciada em toda a carta, e as referências de Paulo ao seu próprio trabalho anterior têm o propósito de encorajar o jovem Timóteo. Se as duas primeiras cartas deste grupo foram escritas durante o período de liberdade de Paulo, a segunda a Timóteo foi escrita durante o seu último aprisionamento, quando seu status e condição eram diferentes da época do seu confinamento quase honroso em uma casa alugada. Agora ele está sofrendo, até mesmo a ponto de estar preso como um criminoso, 2 Timóteo 2,9. O lugar exato em que estava precisou ser determinado com diligência por Onesíforo, como Paulo diz: quando Onesíforo chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. A sua mente agora está voltada para a sua partida. Ele está pronto, a sua obra foi concluída. E assim Paulo escreve o final da história da sua vida. Esboço cronológico. O esboço cronológico a seguir pode ser considerado uma ferramenta de trabalho, até mesmo no caso das cartas cuja datação no curso do ministério de Paulo é razoavelmente certa, a uma margem de dúvida de 1 ou 2 anos para mais ou para menos em relação às datas sugeridas. As cartas de viagem, Gálatas, escrita em Antioquia, na Síria, 48 d.C. 1 Tessalonicenses, escrita em Corinto, 50 d.C. 2 Tessalonicenses, escrita em Corinto, 50 d.C. 1 Coríntios, escrita em Éfeso, 54 a 55 d.C. 2 Coríntios, escrita na Macedônia, 55 a 56 depois de Cristo. Romanos, escrita em Coríntios no início de 57 depois de Cristo. As cartas
As cartas da prisão. Colossenses, escrita em Roma, 60 a 61 depois de Cristo. Efésios, escrita em Roma, 60 a 61 depois de Cristo. Filemão, escrita em Roma, 60 a 61 depois de Cristo. Filipenses, escrita em Roma, 61 a 62 depois de Cristo. As cartas pastorais é Tito, escrita em Éfeso, depois de 62 depois de Cristo. 1 Timóteo, escrita na Macedônia, depois de 62 depois de Cristo. 2 Timóteo, escrita em Roma, 64 a 65 depois de Cristo. Problemas. Sabemos bem que a análise anterior das 13 cartas tradicionalmente atribuídas a Paulo é tudo menos completa. A sua brevidade exigiu que muitas questões de interesse e importância fossem omitidas nas nossas considerações. Alguns problemas, no entanto, foram intencionalmente ignorados para que pudessem ser considerados separadamente agora. Daí ele vai separar aqui, por cartas, Gálatas. Duas questões que têm atraído a atenção dos estudiosos com respeito a essa carta são a identidade dos seus destinatários e a época em que foi escrita. Os dois problemas estão intimamente ligados. Os eruditos antigos acreditavam que Paulo tinha escrito à igreja na Galácia do Norte e que essa região é mencionada em Atos 16:6 e 18:23. A viagem e as pesquisas de Sir William Ramsay o convenceram de que Paulo escreveu às igrejas que ele fundou durante a sua primeira viagem missionária: Antioquia, na Pisídia, Icônio, Listra e Derbe, cidades que ficaram situadas na província romana da Galácia. Ramsay ainda argumentava que a referência em Atos deveria ser a região frígio-gálata, 16.6, a parte da Frígia que ficava na província da Galácia e região da Galácia e Frígia, 18:23, em que a região da Galácia é Icônio da Galácia. Não há registro em Atos de nenhuma atividade missionária no norte da província. A questão é amplamente discutida em Guthrie, enquanto um relato objetivo é apresentado também por R.A. Colley. É suficiente dizer que este volume contém os dois pontos de vista. O autor do comentário de Atos aceitando a teoria do norte, enquanto o comentário de Gálatas considera correta a teoria do sul. Se a carta foi dirigida às igrejas da primeira viagem missionária de Paulo, então ela pode muito bem ter sido escrita logo após o término daquela viagem. Pode ter sido produzida num tempo entre o retorno dos viajantes da Antioquia na Síria e o concílio de Jerusalém, isto é, no intervalo entre Atos 14:28 e 15:1. Há razões para crer que isso pode ter ocorrido. Colley diz: se aceitarmos a teoria do sul em relação aos destinatários, então poderíamos datar a epístola muito cedo. A conclusão a que podemos chegar legitimamente, mas que sugerimos ser dogmatismo, é que essa é a primeira das cartas remanescentes de Paulo, escrita não muito tempo antes da conferência em Jerusalém, em 48 ou 49 depois de Cristo. Segunda aos Coríntios, essa carta foi escrita na forma em que a encontramos na nossa Bíblia, ou é uma composição constituída, eu vou parar bem aqui, escrita não muito tempo antes da conferência em Jerusalém, em 48 ou 49 depois de Cristo.